Olá, boa noite a todos e a todas. Esperar o pessoal chegar. Esperar a Pace também chegar. Então, vamos lá. Boa noite. Estamos então no nosso último encontro, né, na nossa última live, nesse mês do orgulho LGBT, né? Nesse mês que a gente trouxe a Marcele, de São Paulo. Também tivemos a Laís, também de São Paulo, a Dani Crioula de Jacareí. E hoje, para encerrar, né, essa nossa série de lives, contaremos com a presença da Pice, né, a nossa companheira, a nossa amiga que mora em São Paulo, né, que vai falar com a gente hoje, conversar um pouco com a gente também. Né? Ela já está na área, vou colocá-la, né, vou colocá-la aqui na nossa chamada, enquanto o pessoal vai chegando também. Né? Vamos lá. Estamos colocando a... colocando a... E aí, Olá, olá. tudo bom? Estou bem, você? Que bafo, eu já vou até ficar aqui mais à vontade, mais tranquila, eu tô bem. Que bom que bafo tá te vendo mesmo de longe, né? Nossa, faz muito. Muito tempo, nossa. É, E aí, galera, beleza? O pessoal já vai entrando, né? Vamos deixar esse pessoal chegar. E aí, amiga, o que você tem feito? Eu tô mofando aquela, né? Brincadeira. Mais ou menos, é. Tô ficando em casa, tô podendo ficar em casa, tô tentando terminar os trabalhos que eu tenho em relação ao mestrado e desenvolvendo outros trabalhos online, né? A gente vai Sim. tentando fazer várias coisas conforme dá para fazer. E aí, tô aqui, presa. Estamos aqui. É. E você? Como é que tá sendo? Então, tá sendo aquele rolê, né? Como eu tô tá com outras pessoas, então tá sendo um pouco difícil, né? Estar sozinho, tem um gatinho agora, tem um bravo, mas tem umas coisas curtas, né? Pensar que eu estava morando em São Paulo uma semana antes da pandemia começar, né? Então, aí eu voltei pra vida. Passada, você tava morando aqui no bairro, né? Inclusive, aqui em Taboão Sim. da Serra. A gente Não, eu já quase. tinha saído, tava em São Mateus. Ah, é? Passada. Você ficou pouquíssimo aqui, então. Fiquei um pouco aí, eu acho. Pode crer. Oi, Maria. Tá boa? É, ela tá falando que tá com eco. Eu também tô sentindo isso um pouco quando você fala. Será que é aqui? Vamos ver. Melhorou, eu acho. Será? Pra mim, melhorou. Melhorou aí? Acho que Eu tô escutando a minha voz. Você tá escutando? Tô. Você tá com o som alto aí? Não. É, tá no máximo. No caso. Mais ou menos. Ai, eu nunca sei o que fazer com esse áudio. Você tá no celular? Tô no celular. Peraí. Eu dei uma baixada no meu. Tá. Eu acho que talvez se eu ficar segurando aqui, ó. É porque a minha saída de som é embaixo. E aí se eu apoio o celular, aí dá bug. Talvez eu tenha que ficar aqui assim, mas aí pode ser que eu fique tremendo um pouco. De boa. Mas então vamos lá, acho que o pessoal vai chegando, a gente vai ter o vídeo depois, né, gravado, né, postado nas redes sociais também. Então vamos lá. Pice, primeiramente gostaria de agradecer, né, por ter respondido tão prontamente. Foi o primeiro nome que eu pensei quando eu apareci com as lives é a Pice, né? Por ter te conhecido, né, em 2018, ter te acompanhado ali no começo de dezembro, naquele lugar que eu achei incrível. Eu falei, mano, muito da hora esse rolê, tá ligado? E aí depois foi só conversa, né? A gente acabou se encontrando durante o ano passado inteiro, né? A gente sabia que estava próximo, mas não acabou se encontrando, né?
Mas Mas eu queria agradecer pela resposta assim, tão rápida, né, de ter colocado à disposição para falar com a gente, né? O pessoal O pessoal me opina, né, me divulgou também, eles ficaram bem empolgados, né, com as temáticas e também com as pessoas, né? E E eles perceberam que a gente não conhece umas pessoas fora de fora de Pina Pina também. também. Porque E você eu chamou queria... o time, né? Eu acompanhei as duas lives anteriores Sim. Sim. com a Dani e tal, e foi assim, fenomenal, incrível. As gatas têm muito a contribuir, muito. Foi muita coisa, muito aprendizado. E aí, então, eu E aí, gostaria então, eu que gostaria que você falasse com a se gente um pouco, se apresentasse, quem é a apresentasse, quem é Pia, a o que a Pia, Pia o que a Pia faz, faz, como a Pia como a Pia se se movimenta, movimenta, como ela tem sobrevivido. sobrevivido. Então, conta pra gente Conta um pra gente um pouquinho. pouquinho. Tá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É muito importante para mim e também é muito importante para que a gente se fortaleça, né? Que a gente troque conhecimento, que a gente produza conhecimento junto e que se apoie, né? Porque você agora, se tendo essa possibilidade, né, de se candidatar, é extremamente importante que tenham cada vez mais pessoas negras em postos de representação institucional, sabe? Em postos políticos institucionais. E tanto como representação mesmo de uma pessoa negra nesses espaços, mas uma pessoa negra que está comprometida mesmo com uma agenda política de transformação. Sim. Então, claro que a gente vai estar junto, entendeu? E para poder pensar em várias estratégias e várias coisas que a gente pode contribuir coletivamente. Eu vou falar um pouco de mim. Eu me chamo Psy Bruxa, né? Eu sou uma travesti que vive com HIV já tem uns 7 anos. Eu nasci aqui em São Paulo, nasci na Zona Sul, circulei entre bairros de Guarapiranga, Capão Redondo, Jardim Ângela, Cupecê. Foram esses espaços que eu passei a maior parte da minha infância, da minha adolescência. Aí, sou filha de uma mãe que hoje é terapeuta holística, né? Ela faz vários trabalhos aqui também agora, tudo pela internet. O meu pai era... Vixe, aquela vez eu vou entrar no âmbito do pai. Ô, pai. O meu pai já foi militar, meu pai já foi traficante, já fez de tudo e ele foi embora muito cedo, assim. Eu tinha 11 anos de idade quando ele morreu, foi assassinado aqui em São Paulo, inclusive pela própria polícia militar, né? E várias questões delicadas. E com 36 anos. Então, depois disso, eu, sei lá, fiquei mais com a minha mãe, né? A parte da família materna. E essas pessoas conseguiram me dar uma estrutura para que eu pudesse ser, sei lá, a primeira pessoa para chegar a fazer uma graduação na minha família, né? Sou formada em ciências sociais, em ciência política pela Unicamp e agora eu faço mestrado em antropologia na USP, estou tentando terminar. E inclusive eu também pesquiso HIV, né? E essa questão do HIV, ela é uma questão muito marcante na minha vida. Porque, enfim, né, é uma coisa que eu sou obrigado a conviver diariamente, né? De todas as formas que isso implica. Mas também a partir das relações que eu criei a partir dessa experiência, né? E aí, nesse sentido, a Louca de Faverens é Gente, tem uns porquinhos da Índia gritando aqui do lado, não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu pedir uma ajuda aqui, muito rapidamente. Amora, se você puder dar um pepino para minha filha. Obrigada. Aqui, ó. Porque senão elas... Pronto, gente, voltei. Me perdi. Então, a Louca. A Louca de Favirens é uma coletiva de pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. A gente está aí atuando conjuntamente desde 2016, então já tem um pouquinho mais de 4 anos. E a gente se conheceu num evento organizado pela Carolina Yara, pela Lili Ferreira, e acho que tinha mais uma outra pessoa também, mas essas duas estão junto com a gente, né? E aí a gente acabou se juntando e criando um grupo, uma coletiva que se transformou
em alguma coisa muito potente, né? A gente começou a se fortalecer juntas, porque a gente descobriu que a gente estava tudo na merda, entendeu? A gente estava na merda junto, e a gente estava cheio de dificuldade em vários processos de adoecimento. Enfim, a maior parte das pessoas, acho que tirando eu e a Leide, que somos brancas, as outras pessoas são todas negras ou não brancas na Louca de Favirense. E então a gente estava numa situação de dificuldade muito grande e a gente se juntou e a gente se juntou numa rede que se tornou uma rede afetiva, né, e efetiva também, para citar a Jupe do Bairro, que vem falando bastante sobre isso. E aí era aquela situação que você via, por exemplo, no CRUSP, né? A gente se fortalecia bastante e no começo, inclusive, era questão assim da gente ir no Ceasa, pegar a comida no chão, entendeu? Para poder fazer junta, para poder se manter junta, numa vulnerabilidade assim bastante grande. E estar juntas nesse momento possibilitou com que a gente sobrevivesse, de verdade, sabe? Que a gente atravessasse um momento de muita dificuldade e produzisse conhecimento, né? Pensando em tudo que implica a vivência com HIV/AIDS, com todos os seus atravessamentos e conseguisse projetar o nosso corpo, né, para frente, sempre para frente, né, pensando em possibilidades de existência no futuro. Essa, eu acho que descrever quem eu sou não tem como fazer isso no âmbito individual, né? A experiência passa pela coletividade, porque é a compreensão que eu tenho agora de que realmente sem essa articulação coletiva não tem como a gente seguir adiante. Certo, certo. Muito bom. Muito bom. Então, tem um Tem um gatinho gatinho aqui também, né? Carinho. Ai, é ótimo, né? Melhor companhia. né? Assim, E aí eu não sei se é queria a que melhor você você companhia. falasse um pouco. Não entendi. Não entendi. Eu falei, não sei se é a melhor companhia, mas é muito boa. Desculpa, eu te cortei. É boa, É boa, assim. Então, eu conheci Eu conheci brevemente uma brevemente louca uma de louca de Favirense, né? através Através de do outra outra pessoa, e pessoa, e depois depois que eu tenho com contato você com você diretamente, diretamente. né? Né? E foi E algo que foi me algo que marcou me marcou bastante. E aí, bastante. quando eu E aí, quando eu postei na postei na segunda-feira, né, segunda-feira, né, o o post seu falando post da falando nossa da live, nossa live, uma camarada uma nossa, camarada nossa, uma amiga a minha, a Rafael, Rafael, ela mandou uma ela mandou mensagem uma pra mim, mensagem pra mim. porra, Porra, o Louca de a louca de Favirense é Favirense é muito... muito louco. Aí eu fiquei Aí eu assim, fiquei como que assim, você como que conhece? você Ela conhece? assim, Ela assim, mano, eu só sei que eu eu só sei sigo que a eu sigo página a página, né? E eu acho e isso eu acho muito isso louco. muito louco. Aí eu fiquei Aí assim, eu fiquei assim, naquele momento, eu pensei, porra, é muito da hora, porque a porque Rafaela a Rafaela é uma menina menina preta que espírita. ela é Ela formada é em formada Direito em na Direito PUC. na PUC. Então, o que eu queria que Então, eu você queria que falasse você um falasse pouco um pouco mais mais sobre a louca sobre de a louca de Favirense, Favirense, né? que ela tem, como eu posso Como eu dizer, posso qual é dizer, a qual é a atuação dela atuação dela hoje, hoje, né? né? Ali no Ali final, no final, antes da antes da pandemia e pandemia, agora e com agora o com competitivo, esse trabalho, né? trabalho, né? Sendo que eu Pelo que tenho visto eu que tenho você visto tem que você produzido tem bastante produzido bastante conteúdo, né? conteúdo, Então, né? eu queria que você Então, eu falasse queria que um você pouco pra falasse um gente. pouco pra gente. Tá. A gente, depois de muito perrengue, né, que eu estava falando, a gente conseguiu um edital público através da Secretaria Municipal de Cultura, que é o Vai Um. E aí isso possibilitou com que a gente desse o início, iniciasse um projeto que se chama Avivamento do Corpo Positivo. É um projeto assim muito foda, muito bonito, feito por pessoas muito competentes e muito sensíveis, sabe? E muito com um discurso muito afiado, eu diria. E aí eu acho que a gente tem feito uma movimentação muito importante nesse momento, que antes ela estava acontecendo no Centro Cultural Butantã, mas agora ela está online, né, por razões óbvias. E esse projeto, ele é pensado mesmo para poder financiar a gente, né, e algumas pessoas para poder mostrar a sua arte e as coisas que tem pensado nos últimos tempos, né? Ao longo da nossa formação e tal. E tem acontecido vários debates muito importantes sobre travestilidade, estratégias de sobrevivência nesse momento, né? Debates sobre transmissão vertical, que é um assunto muito pouco discutido no movimento de AIDS, né? Então você imagina fora.
Sim. Envolvem muitas questões muito delicadas, né, sobre nascer com HIV, né, e como permanecer com qualidade de vida, como conseguir aderir à medicação, o que significa aderir a uma medicação, né, como pensar em processos de cuidado para esses corpos. Pensando que muitos desses corpos também não são brancos, né, então tem uma série de questões para a gente poder pensar sobre vulnerabilização e sobre estratégias de cuidado. Então, assim, todas essas questões têm sido levantadas pela gente, né? No avivamento do corpo positivo. E também tem Islã, a gente fez uma live agora sobre Islã e a língua navalha das travestis, que contou com uma galera muito foda, né? Com a PP, com a Mona Brutal, com a Luna Souto, que são travestis pretas, algumas nordestinas, que vem trazendo, assim, uma outra perspectiva, né? Uma outra realidade, mostrando que há toda a sua potência, na verdade, a potência da sua arte e da sua produção. Então a gente está com esse projeto que está assim muito foda, sabe? E tem sido uma possibilidade para a gente também fazer dinheiro, né? Embora não seja muito, mas é o que está fazendo a gente conseguir comer nesse momento, entendeu? Sim. Está ajudando algumas pessoas e isso está dando uma salvada. É o avivamento positivo mesmo. Sim. Real. E era uma coisa que a gente queria muito, né? Tipo, é o nosso primeiro edital público em 4 anos e pouco de coletiva, né? Então, é babado. Apoliana, todas as lives do Avivamento estão muito incríveis. Obrigado, Apoliana. Eu adoro você. Cara, bafa. Olha os Mas comunistas. comunista. Comunistas. Somos comunistas. A revolução será comunista. Queridas. Sinto muito. Então, amiga, você então disse pra gente que está para fazer mestrado, pesquisando sobre AIDS, né? Então, fala um pouco pra gente sobre essa pesquisa, conta pra gente, né? Porque as pessoas que têm acompanhado também, na vida, sabe, conhecem o meu interesse também da sabe? E por que é importante a gente comentar a pesquisa na universidade? Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho e dessa importância nesse momento tão crucial, tão cruel que a gente tem passado de várias formas, inclusive na educação. Arrasou. É um desafio muito grande, né, fazer pós-graduação. Eu nunca me imaginei, na verdade, num espaço como esse, fazendo um mestrado, né? É uma coisa, assim, quando chegou para mim foi, sei lá, meio inusitado, tal, e chegou num momento muito importante da minha vida, de muita vulnerabilização, então ela deu uma salvada. E assim, eu pesquiso a criminalização da transmissão do HIV, né? Faço mestrado na antropologia social. Então, a antropologia é uma área do saber que vai pesquisar as relações sociais, né? Como elas se produzem, quais os significados, todas essas questões. E pensando em AIDS, ela é muito importante que ela seja pesquisada também nas ciências sociais, nas ciências humanas, porque grande parte desse conhecimento, ou, na verdade, o mais valorizado, ele está sempre nas áreas biomédicas, né? E às vezes nas áreas farmacêuticas. E eu acho que essas áreas elas ainda têm uma debilidade muito grande para discutir determinadas questões, porque elas focam muito sobre processos biomedicalizantes e elas muitas vezes ignoram as ciências sociais e os ativismos sociais. Então, ela deixa de entender como que esses processos são perpassados pelas histórias das pessoas, né? Como que diferentes corpos vivenciam diferentes processos. Então, viver com HIV para uma pessoa branca não é a mesma coisa do que viver com HIV para uma pessoa negra. Assim como não é a mesma coisa para uma pessoa cis e uma pessoa trans, travesti, entendeu? Então e uma pessoa que nasceu ou que não nasceu com HIV. Então tem muita coisa para a gente pensar. Eu tento discutir isso, a minha pesquisa, eu falei, é sobre a criminalização da transmissão do HIV, né? E o que eu penso? O que eu tenho encontrado, investigado e produzido? A minha pesquisa está dividida em quatro eixos.
Na primeira parte, eu tento fazer uma revisão bibliográfica, né? Entender como a criminalização vem sendo trabalhada no mundo e no Brasil ao longo de toda a epidemia de AIDS, os 40 anos de AIDS. E nesse ponto eu tenho visto muitas questões muito delicadas, né? Existe um apagamento muito grande de algumas questões, principalmente relacionadas às travestis. E aí eu tenho que citar a Operação Tarântula, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Operação Tarântula, ela foi uma perseguição policial, né, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas ela não é a única, né? Tem outras também, Operação Rondon, Operação Riquete, né? Operação Mata-Bicha. Todas essas estratégias de intervenção da Polícia Civil e militar também, né? Elas produziram perseguição, prisão e morte das travestis que estavam se prostituindo ou que nem estavam se prostituindo, né? Mas perseguiu esses corpos principalmente no centro de São Paulo. E a justificativa para isso era de que estava combatendo a epidemia de AIDS. Então aí a gente já percebe como a AIDS, desde o começo, ela tem sido um viés de para que para que se continue com uma eterna guerra cultural contra corpos dissidentes, né? Essa guerra cultural, ela é perpetrada. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Ela é feita pensando num sistema de colonização mesmo, né? Porque quando a gente pensa nos processos colonizatórios no Brasil ou em África, ou que a Europa proporcionou, né, para esse mundo, eles trazem um saber branco, né? Eles trazem uma perspectiva de vivência no mundo centrada na branquitude, né? Para corpos brancos e para corpos cisgêneros. Isso tudo é uma produção deles, né? Quando eles produzem racialização, quando eles generificam, né? Eles dizem o que é normal e o que não é normal ser, e aí eles definem quem vai viver e quem vai servir outras pessoas, né? Então, todos esses processos, eles fazem parte da colonização, que nada mais é do que fazer com que pessoas brancas, cisgêneras, principalmente europeias, cristãs, tenham seus privilégios e tenham outras pessoas servindo elas constantemente. Sim. E isso é muito nítido, né, com a AIDS, porque a AIDS ela vem como uma justificativa, entendeu? Para dizer que esses corpos que eles não consideram normais ou dignos de existência, eles eles podem ser apagados, né? Ou que eles são corpos sujos. E a AIDS ela vem como uma cereja do bolo nesse processo, né? É uma espécie de, tá vendo? É por conta disso que vocês estão doentes. É por conta disso que vocês estão passando por toda essa bosta. E assim, é muito delicado porque existe uma vulnerabilização. O que eles não contam é que existe um processo de marginalização tão grande contra a gente que esse processo faz com que a gente adoeça. Esse processo coloca a gente, muitas vezes as travestis, principalmente as travestis negras, na situação de prostituição. E não que a prostituição seja um problema em si, mas ela coloca muitas pessoas em uma violência, em situação direta de violência, entendeu? Tipo, em contato direto com um boy, em possibilidade de morrer esfaqueada na mão de um cara, entendeu? Que, sei lá, que não vai querer fazer o pagamento da gata e vai matar ela para não poder pagar, entendeu? Ou que vai oferecer R$ 20 a mais para poder gozar dentro e aí vai expor a gata a alguma situação, entendeu? E são várias questões para a gente pensar, né? Então, assim, a AIDS ela é um prato cheio para essa guerra cultural que a gente está falando, que vem sendo perpetrada por essas pessoas e essas instituições há tanto tempo. Né? E isso é uma coisa que eu discuto na minha dissertação de mestrado, né? Porque ela é nítida, ela é explícita, cabe? Tipo, ela aparece de uma ponta a outra, assim. Isso é uma parte. Uma outra parte que eu estudo é sobre o Clube do Carimbo. Que o Clube do Carimbo, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele
ele apareceu com força em 2015, mas é um discurso que vem sendo produzido desde os anos 80. Ele só vem mudando de nome, né? Ó o rabo da minha gata. E, na verdade, o que ele quer dizer é as pessoas que vivem com HIV e AIDS, principalmente as bichas, transmitem AIDS de propósito para as outras pessoas. Quando esse discurso chega na mídia, isso adquire uma outra proporção, né? Porque aí as pessoas começam a falar um monte de merda e começam a justificar uma série de ataques a nós. Como se a AIDS fosse um problema exclusivamente das bichas, né? E aqui, quando a gente fala bicha, é importante a gente também incluir as pessoas trans e travestis. Porque muitas pessoas não sabem a diferença ou não se importam em conhecer a diferença entre corpos homossexuais e corpos trans e travestis, né? Então elas muitas vezes colocam no mesmo bojo. Então, quando surge o Clube do Carimbo, as pessoas, as mídias, os blogs, os fóruns de internet, as instituições religiosas começam a atacar a gente ou encontra mais motivo para atacar a gente, né? E eles levam essa justificativa para dentro do Congresso Nacional. Então, eles tentam protocolar leis para criminalizar a transmissão do HIV. Olha que absurdo. A criminalização da transmissão do HIV, ela já acontece no Brasil. Ela acontece no mundo inteiro, em cerca de 74 países. Só que em alguns países ela acontece com leis específicas e em alguns países com leis gerais. No Brasil isso acontece com lei geral. Por exemplo, o artigo 129 e o artigo 130 e 131 têm sido utilizados para criminalizar pessoas vivendo com HIV. Por quê? Porque fazem sexo sem camisinha, porque não revelam que vivem com HIV, entendeu? E basicamente são esses dois motivos. E aí tem uma série de questões, né? Aí eu pergunto para vocês assim, por que eu, vivendo com HIV, sou obrigada a revelar que eu vivo com HIV? O Brasil garante o sigilo. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que nós positivas temos o direito ao sigilo. Isso é um ganho muito grande do movimento social de AIDS, né? Outra questão, por que que eu sou a única obrigada a me preocupar em usar preservativo? Essa é uma outra questão, né? E isso nos leva a pensar em que existe uma assimetria nas relações de poder muito forte em corpos positivos e corpos soronegativos. Por quê? Porque parece que nós positivas já cruzamos uma linha de fronteira da humanidade em que já não há mais nada do que se prevenir, né? Então, tanto faz se a gente vai também entrar em contato com algum adoecimento, com alguma doença, alguma coisa, e vai se fuder nesse processo, né? Então, parece que a gente só tem que se preocupar com as pessoas que não vivem com HIV/AIDS. Isso é uma questão muito importante para a gente pensar, né? Então, assim, a criminalização da transmissão do HIV, ela reforça estigmas, ela reforça estereótipos de que pessoas que vivem com HIV são vetores de doença, né? E isso também vem sendo questionado pela ciência ao longo dos últimos anos. Se a gente considerar o que significa a indetectabilidade, né, ela coloca em xeque a própria noção de clube do carimbo. Porque, por exemplo, pessoas que conseguem tomam a medicação, aderem à medicação, elas se tornam indetectáveis. O que significa isso? Elas zeram o vírus na corrente sanguínea e, além de não entrar em processo de adoecimento de AIDS, também não transmitem o HIV. Isso é bastante revolucionário? É. Pensando em termos de epidemia de AIDS, é sim. Mas isso também tem suas limitações, né, KB? Porque isso implica em aderir à medicação, implica em acessar a medicação. A gente precisa pensar que o Brasil é um país, um dos únicos países do mundo com um sistema de saúde pública para todo mundo e gratuito, né, através do SUS. O SUS atende cerca de 150 milhões de brasileiros. Então, tipo, é gente, querida. É gente. E quase me perdi nessa conversa. Mas
Calma aí, que eu vou voltar aqui, que eu quase me perdi, mas eu vou voltar. Tem um gancho importante aqui. Eu não fumei. Queria ter Não fumado fumei. aquela hora. Não fumei. Mas o que eu quero dizer, na verdade, lembrei, é a questão do acesso. Apesar da gente ter o SUS, o racismo e a transfobia impede com que as pessoas negras, pessoas trans e travestis acessem o sistema de saúde, né? Tanto por questões de que alguns aparelhos de saúde estão menos localizados na periferia, estão mais no centro, né? Tanto pela dificuldade e pela desumanização mesmo, né? De reconhecer identidades trans e travestis no sistema de saúde, respeitar a porra do nosso nome, do nosso gênero, né? Então tem uma série de questões. E isso faz com que hoje, por exemplo, a epidemia de AIDS, principalmente a mortalidade de AIDS, esteja avançando muito, principalmente na Sim. população negra, né? E principalmente para as mulheres negras. Então tem uma série de questões, assim, o que eu quero dizer, um avanço tecnológico e biomédico e farmacêutico muito grande, mas, por outro lado, um processo de vulnerabilização social fudido que impede com que as pessoas acessem essas tecnologias. Isso é uma questão trivial, né? E que a gente está em jogo, que eu também discuto no meu mestrado, na verdade, né? Porque elas não podem estar separadas. O que eu tenho visto de criminalização, por exemplo, no Canadá, pegando o exemplo do Canadá, por um tempo, estar indetectável não era suficiente para evitar com que você fosse presa no Canadá, né? Porque, enfim, você lá mesmo, você tem que usar a camisinha ou você tem que dizer que você vive com HIV, você é obrigado a revelar a sua sorologia. Hoje isso tem se transformado um pouco no Canadá, mas tem gerado uma pauperização, né, da criminalização. Então, assim, eles estão prendendo, e uma racialização, porque eles estão criminalizando e botando na cadeia pessoas que não têm acesso aos antirretrovirais e que não conseguem ficar indetectáveis. Então, essas questões, elas são importantes para a gente pensar, nesse momento atual, principalmente, como que vai ficar aqui no Brasil essa questão de criminalização, né? Sobretudo com o desmanche do SUS. E aí eu tô falando loucamente, né? Se você quiser me interromper, você, por favor, né? Não, Não, o momento o o momento momento é o seu. momento É é seu. É importante. A gente importante está a gente estar contribuindo contribuindo com a gente nessa, com essa 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 informação. informação. Que a gente está Que a gente está sentindo sentindo é distante, né, distante, né, de algumas de algumas realidades. realidades, né? Eu, por exemplo, vou Por ter exemplo, vou ter contato contato com essa com essa realidade em realidade São Paulo, em São Paulo, né? Porque né? aqui é uma Porque cidade aqui é uma cidade interior interior e que e falar que sobre falar isso sobre isso coloca você coloca você te estigmatiza estigmatiza também. também, Então aqui entendeu? não se Então aqui fala não se fala sobre, sobre, aqui não se... eu lembro quando Eu eu fui lembro quando eu fazer, fui por fazer, por exemplo, exemplo, meu primeiro, meu primeiro, como é que chama aquilo? teste rápido, Teste rápido. para Isso. falar assim, não, mas você vai ter que Mas você fazer vai ter em que outro fazer em outro lugar, porque lugar, a sua porque a tia sua trabalha tia lá e trabalha vai ter. lá e Aí eu falei, aí eu gente, falei, peraí, gente, isso peraí, não isso não é. Qual o é problema? qual o problema? E aí isso Né? tem que E ver aí como é isso a tem que ver cabeça como é a anterior cabeça que falando no anterior Vale do falando Paraíso. do Paraíso. Então isso contribui muito pra Então gente. isso Pode. contribui muito pra gente. E acho que tanto nessa questão que você está falando de conservadorismo mesmo, né, e estigmatização, mas também porque é muito mais, eu penso que é muito mais fácil, não que seja fácil, nunca é fácil, mas é mais possível, talvez, você chegar no aparelho de saúde, entendeu? Sei lá, às vezes fazer um teste, buscar sua medicação, ou até mesmo abrir sua sorologia numa cidade grande, né? Porque você pode fazer isso longe da sua casa, longe do seu bairro, porque é muita gente, então você não vai trombar com essas pessoas na rua, né? Essas questões elas ficam muito mais delicadas quando a gente pensa nesse aspecto regional de interiorização, né? De São Paulo, no, em regiões do Nordeste, por exemplo. Na Louca tem algumas pessoas. Ai, amor, obrigada, que delícia. Chegou um vinho. Peraí. Adoro. Adoro. Muito chique, obrigada. Nossa, que delícia. Então essas questões elas ficam muito delicadas. Na Louca tem uma mana que fala muito como que é para ela, né? Ela é de outro estado do Nordeste. Eu não vou ficar dando muito detalhe para não expor ela de forma alguma. E ela fala de como essa situação é difícil, porque tem 3.000 habitantes na cidade dela.
Então, tipo, a família dela, as pessoas não podem sonhar, né? Eu conheço relatos daqui de São Paulo, inclusive, de pessoas que são expulsas das suas comunidades quando descobrem que elas vivem com HIV/AIDS. Sim. Assim, é muito, muito difícil, né? Outro dia antes da pandemia, eu tava circulando aqui e uma mana, uma gata muito louca, que eu troco ideia aqui, ela veio falar pra mim e ela falou que ela sabia que eu vivia com HIV e eu fiz assim, pá! Tipo, eu não tinha sido deparada com isso ainda no meu bairro, sabe? E ela falou, não, mas você Uhum. pode ficar tranquila, tipo, tal, não sei o quê. Aí eu pensei assim, nossa, será que eu me fudi? Não Mas é? deu tudo certo. São muitas coisas pra considerar, né? Uhum. Uma aguinha muito saudável, minha amiga. Né? Então aí você Então aí falou um você pouco falou um pouco do que que o retorno o é meu retorno é mesmo. meu mesmo. Isso eu não estou entendendo Entendendo o que o que aconteceu aconteceu com esse áudio. esse Você áudio. tá muito difícil o áudio pra você? Não, então, eu tô Não, vendo então, que eu o tô vendo retorno que é o retorno meu. é meu. É do meu É do meu celular. celular. Tem alguma coisa na base dele? Tem um Tem um computador. computador. Eu acho que é isso. Por isso que eu tô segurando o meu aqui e tremendo, entendeu? Porque aí não dá eco. Vamos ver. Vamos ver. Vê se melhora. Continua. Continua. Então meu. Eu vou falar Tá. bem Eu vou falar bem devagar, devagar, então, então, para as para as pessoas pessoas. não se assustarem. Então, você falou pra Você gente um falou pra pouco gente um pouco sobre a sobre a louca, louca. né? Se eu tenho Se eu tenho fone. fone, Eu tenho eu tenho fone, mas o fone, meu mas o fone. meu fone, Olha, olha, Desculpa. é por é baixo, por então baixo, acho que então vou ter. acho que vou Peraí, ter. deixa eu ver Peraí, se eu deixa eu ver se consigo eu fazer. consigo Um fazer. minuto. Um minuto. Boa noite. Olha, ainda tem mais gente entrando aqui. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, sem noia, sem crise, só trocar ideia aí com a gente. Vamos conversar de boa, suave. Aí, gente, Aí, gente, tá com retorno ainda, tá com né? retorno ainda, né? Pra mim tá de boa. E pra vocês? Poliana, você que Poliana, tá você falando que tá falando presente, presente, fala pra gente se fala tá pra tendo gente se tá retorno ou tendo não. retorno ou não. Oi, Oi, Pétala. A Pétala é Pétala, a a minha Pétala é a minha fotógrafa fotógrafa oficial. oficial. Chique. Eu tenho Eu tenho fotógrafo. fotógrafo. Mas vamos lá, Mas já que vamos ninguém lá, já que respondeu, eu ninguém vou respondeu, eu fazer vou a fazer a pergunta, então. pergunta, então. Você falou um pouco Você da falou um pouco da louca, você falou louca, você sobre o falou seu sobre o seu projeto, né, de projeto, né, de pesquisa. pesquisa. E assim, E a assim, a gente, gente, como vocês como têm vocês têm lidado, né, lidado, né, com a com a questão questão de do, estar no de momento estar de no momento de isolamento isolamento social, social, né? né? A gente A tem gente todo tem esse todo esse sucateamento do sucateamento SUS, do né? SUS, né? Como vocês Como têm vocês têm sobrevivido sobrevivido com esse golpe, né? golpe, Porque né? também a Porque gente também a sabe gente que isso sabe que isso é o golpe da o saúde golpe da saúde pública, né? pública, né? E a gente A sabe, gente mais uma sabe, vez, mais uma vez, já existe o já existe o estigma, estigma, existe existe as as pessoas que pessoas vivem que vivem com com HIV, HIV, né? né? E que E que sempre sempre é colocado de colocado de lado, né, lado, né, nas nas pautas pautas sociais, nas sociais, nas pautas, pautas, sejam elas quais sejam elas quais sejam, né? sejam, né? Mas Mas como hoje como hoje vocês que estão vocês que dentro de estão um dentro de coletivo, um dentro de um coletivo, grupo, dentro de um têm grupo, têm observado observado como vocês como vocês pensam isso para o pensam isso para o futuro, futuro, né? né? E, E e comenta com a gente, comenta com a assim, né, gente mesmo, assim, né, mesmo, quais são as quais são as preocupações, preocupações, por exemplo, por hoje, né? exemplo, hoje, né? O que a O gente que a tem que se gente tem que preocupar se hoje, preocupar hoje? né? Olha, KB, é assim. A questão do SUS é uma das coisas assim mais preocupantes, mais assustadoras. A gente está vendo agora com a Covid a importância de ter um sistema de saúde público e gratuito para todo mundo. E universal, né? Porque se não fosse, já está uma catástrofe, mas se não fosse o SUS, gata, isso daqui ia ter outra proporção. Então, assim, a gente está tendo mais uma possibilidade para entender a importância do SUS para todo mundo, principalmente para as pessoas negras. Porque, veja,
O SUS, eu te falei, né, que ele atende cerca de 150, 160 milhões de pessoas, embora ele esteja disponível para todo mundo. Segundo o relatório da ONU, 80% dessas pessoas são negras. Então, quando a gente vai lá atrás no golpe, né, que tirou a Dilma Rousseff do poder, né, que entrou o Temer, que abriu espaço para esse buraco que a gente entrou, é, a gente entende que esse golpe ele é fundamentalmente racial. Por quê? Porque é mais um golpe da branquitude, da cisgeneridade, para impor a sua agenda política, econômica e moral, né? Porque a partir do momento que eles dão esse golpe e impõem essa agenda, eles precarizam cada vez mais a nossa vida, né? Eles dificultam porque realmente é um plano de morte que eles estão fazendo. Então, assim, assim que teve o golpe, eles aprovaram uma emenda constitucional, né? Acho que você deve saber, a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos públicos. E aí eles congelaram por 20 anos os gastos com a educação e com a saúde pública no Brasil. Isso é extremamente grave, porque isso vai desmanchando o SUS. Isso vai tirando todo o financiamento para sucatear, 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 até que você justifique uma privatização, né? Então, o que que a gente vai vendo e que a classe média adora, né? De, ai, tá vendo? Tá ruim, vamos privatizar para melhorar. A gente vê isso desde a questão dos aeroportos, vocês lembram disso, né? Quando pessoas nordestinas começaram a frequentar os aeroportos, o pessoal começou a reclamar, falou que tava lotado, tinha gente de chinelo, meu Deus, agora pobre voa e tá tudo uma merda, vamos privatizar esse negócio? Então, é a mesma base, é a mesma ideologia. Então, esse processo ele continua, ele vem muito forte com o SUS. Então, e é mais uma tentativa de tirar a possibilidade de acesso à saúde, de assistência, né, das populações que mais precisam, na verdade. Então é muito preocupante que a gente esteja vivendo esse momento. E para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, isso é um golpe assim em outro nível, porque a gente desde 1996, graças à lei 9313, né, que quem conseguiu isso foi uma mulher cisgênera, branca, mas foi um ganho para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que ela entrou com um processo judicial contra o Estado e obrigou o Estado a bancar a medicação dela. Ela foi a primeira pessoa. E isso abriu um precedente para que todas nós hoje tivéssemos acesso à medicação de forma gratuita e universal. Sem isso, a gente teria que pagar seus 2.000, 2.500 reais por mês na medicação que a gente é obrigado a tomar todos os dias. Então, assim, é inviável. Sem o SUS, não tem como. Sem o SUS não tem como a gente continuar vivendo. E a gente tem exemplos muito próximos aqui, né? Se a gente for pensar na crise política e social que a Venezuela está vivendo, por exemplo, desde 2014, a Venezuela não compra antirretrovirais. E ela ficou 4 anos totalmente sem comprar antirretrovirais. E isso promoveu uma diáspora de pessoas vivendo com HIV na Venezuela. Né? Foram mais de 4 milhões de pessoas saindo e sendo que 60 mil dessas pessoas são, pelo menos, né, são PVHA, que são pessoas vivendo com HIV/AIDS. Muitas delas começaram tipo entrar para o Brasil, ir para Bolívia, ir para Colômbia, ir para outros países para tentar acesso à medicação, né? Porque a gente não tem como viver muito tempo sem esse acesso à medicação. E que só o acesso já não é suficiente, né? Porque a gente precisa também comer, porque não dá para tomar remédio de barriga vazia. Então você precisa também ter um teto para conseguir comer, entendeu? Então muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, fechando. Não, para terminar essa história da Venezuela, essa questão da Venezuela é muito delicada, porque lá teve um colapso da saúde pública, né? E 80% dos médicos, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde saíram do país. Então você não tem como ter acesso aos antirretrovirais mesmo. Eles fizeram uma articulação clandestina para importar antirretrovirais
uma coisa bem clube de compras Dallas, né? Mas mesmo assim você precisa passar por uma prescrição médica para poder ter acesso. Só que não tem médico para te prescrever. Então, assim, é uma crise sem precedentes. E para um país que, de uns tempos para cá, travou uma guerra ideológica, né? Falando que o Brasil não ia virar a Venezuela, querida, a gente vai ficar muito pior do que a Venezuela. O cenário é muito catastrófico. Então, assim, para não ser nihilista, pessimista, porque a gente sabe que o buraco é grande, o poço é profundo e eles estão empurrando a gente para lá, né? Mas existem as articulações paralelas, existem as estratégias de sobrevivência, né? E que não são novidades no Brasil. Se a gente pensar, eu sempre falo uma frase que a Erika Malunguinho fala, que as pessoas pretas e indígenas são chave. E por que ela fala isso? Ela sempre fala isso, e eu sempre retomo isso, porque é chave no sentido de estar vivenciando um processo de apagamento e de genocídio há tanto tempo, né, que tem encontrado, com todas as suas dificuldades, com todas as suas nuances, ainda assim tem encontrado estratégias de sobrevivência. Né? Porque se a gente for pensar no nível do apagamento que tem há 500 anos contra pessoas negras e indígenas, a essa altura não era para ter ninguém mais negro e indígena nesse país. E mesmo assim tem mais de 50% da população de pessoas negras. Então, assim, existem muitas estratégias, né, de aquilombamento e de articulação coletiva que devem e precisam ser encaradas como estratégias de sobrevivência. Né? Por isso que são chaves. Então, todas essas questões, elas são fundamentais. E eu falo isso como uma pessoa branca que entendo que nós, pessoas brancas, precisamos reconhecer a potência da negritude, entendeu? E como, inclusive, forma de curar o nosso racismo. E se livrar disso, entendeu? Para que todo mundo possa seguir com um mínimo de dignidade. Então, assim, enquanto a gente não conseguir trabalhar todas essas questões, né, dificilmente a gente vai para frente. E essa questão do SUS, ela está completamente relacionada a isso, né? Tanto pelo público que o SUS assiste, que 80% é negro, como também os profissionais da saúde que trabalham do SUS, que estão agora na linha de frente. As pessoas tendem a falar muito dos médicos, né? Mas não são só médicos. São principalmente enfermeiras, técnicas de enfermagem, né? Recepcionistas, seguranças. E a maior parte dessas pessoas são negras. Como sempre, as pessoas negras na linha de frente em todas as situações. E você promover o desmanche do SUS é você tirar a saúde, você tirar emprego, você tirar condições de vida em todos os aspectos, né? Então, assim, é muita coisa para a gente pensar, muita coisa difícil, mas também muitos locais para a gente se inspirar. Sim, Sim. isso é muito Isso é muito importante. importante, né? A A gente gente se reconhece na luta reconhece do na luta outro, do né? outro, né? Isso é o que nos Isso é o que nos fortalece, fortalece, né? né? Quando a gente Vai ver nessas vai ver nessas redes, vai redes, vai se alinhando com outras alinhando com outras pessoas, né? pessoas, né? A A Marina Marina Paiva, Paiva, ela fez uma ela fez uma pergunta, já pergunta está que quase já está quase encerrando, encerrando, o Instagram o corta a Instagram gente, corta né? a gente, né? É verdade? E E ela, a pergunta dela a pergunta foi: dela foi: como como podemos podemos psicologicamente psicologicamente ou de que forma de que podemos forma podemos colaborar ou colaborar ou contribuir contribuir para para a vida de a vida de uma pessoa uma pessoa positiva, positiva, né? né? Nós que não Nós que não somos, somos, nós que não nós que não estamos somos tendo as tendo nossas as vidas, nossas fazendo vidas, nossos fazendo algo militantes, importante, mas nós mas nós estamos aqui também, estamos que todos os dias todos os dias levantamos várias levantamos várias bandeiras, bandeiras, né? né? Como Como efetivamente podemos efetivamente fazer podemos isso? fazer. Arrasou na pergunta, Marina. É uma pergunta extremamente importante. Acho que assim, o que a gente tem visto, aprendido nos últimos tempos, pelo menos, é que a questão, por exemplo, do racismo é uma questão central para as pessoas brancas resolverem. A questão da transfobia é uma questão central para as pessoas cisgêneras resolverem. A questão da sorofobia, da AIDSfobia, é uma questão central também das pessoas que não vivem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todas essas questões são de responsabilidade social e coletiva. E nunca
individual. Então a gente não tem que, sei lá, se colocar na defensiva e deixar que as outras pessoas resolvam, né? Não estou dizendo que você está fazendo isso, estou só refletindo. Então eu acho que assim, é buscar estratégias de fomentar o trabalho das pessoas que já estão produzindo sobre isso, né? Isso é um primeiro ponto. Tentar fomentar de todas as formas, né? E também ouvir tudo que essas pessoas estão trazendo, pensar como nós ou como você acessa determinados espaços que essas pessoas não conseguem acessar em decorrência desses problemas, né? E aí você pensar como você consegue avançar em determinados espaços, ou seja, como você consegue usufruir de determinados privilégios para poder criar fissuras dentro dos espaços em que você chega. E aí dialogar com as pessoas sobre essas questões, entendeu? Ouviu alguma coisa, não desceu, não fica calado, entendeu? Tipo, a gente está no auge do fim do mundo. É agora ou nada. A gente precisa botar o dedo na ferida e falar. A gente precisa pressionar para que todas as pessoas, tipo, para que as pessoas tenham um mínimo de sensibilidade, né? E um mínimo de capacidade cognitiva de entender realmente, é verdade, né? Tem uma questão aqui que, pô, é difícil para ela, tal, né? Porque o que a gente vê muito é muita deslegitimação do que a gente passa, né? Dos sofrimentos, da violência. Então, assim, é muita coisa, mas resumindo, eu acho que é isso, fomentar o trabalho dessas pessoas, ouvir o que elas têm a dizer e pensar também em estratégias de, sei lá, de você começar talvez trabalhar com essas pessoas ou produzir coisas que vão nesse sentido, entendeu? Para furar bolhas e criar fissuras nos espaços que você acessa, né? A gente é extremamente criativa como ser humano. A gente consegue. Tipo, e inspiração não falta, né? Inspiração assim não falta. Então eu a mais otimista, né? Quer dizer que se a gente não tiver um pingo de otimismo, a gente se fode. Não é? A gente Não é? A gente surta, a nossa cabeça já tá sendo massacrada massacrado o tempo todo, né? Então, a gente não faz mal pra ninguém. É. Olha que cabelo horrível. Então, mano, eu acho que era isso, né? Quero aproveitar, então, a gente tem tempo, né? Pra você, né? Depois que o pessoal tá. Então, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado pela colaboração. Isso nos ensina muito, né? Eu acho importante essa saber, né? E nesse momento a gente precisa dessa conteúdo, né? Para que a gente sobreviva, para que a gente resista, e para depois desse fim do mundo, né? Seja breve, eu não tenho tanto otimismo assim, mas que a gente construa um novo e melhor, né? Será muito melhor. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Instagram, mas também ao coletivo Pimba, né? Também eu faço essa parte, né? Continuamos caminhando, estamos conversando meio que por trás das câmeras, né? Então, muito obrigado, que a sua caminhada seja muito longa, que a sua caminhada seja segura, né? Então, assim, eu, como uma pessoa como uma pessoa desejo muito axé, desejo bons caminhos, né? Que as nossas seja sempre contínuo na luta e na resistência. Muito obrigado. Muito obrigada também, KB, pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que participou dessa conversa até agora, que ouviu a gente, que está pensando com a gente. É muito importante estar aqui, trocando essa ideia, e é muito importante o que você está fazendo, né, de dialogar e de entrar para o espaço da política institucional, de disputar isso, entendeu? É muito importante que tenha corpos como o seu, corpos negros e comprometidos com uma transformação política coletiva, né? Sem a menor dúvida, é preciso ter esse comprometimento. Então, assim, apoiem candidaturas de pessoas negras, de pessoas trans, de pessoas comprometidas com essa transformação, é o que eu sempre digo.
E bora seguir e a gente se mantém em contato. Obrigada mesmo por esse convite de novo, viu? Certo? Boa Beijinho. sorte, muita luz pra ti. E é isso. Obrigado. Com força. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Poliana. Então, antes de encerrar essa nossa live, eu gostaria de agradecer, então, a esse mês de junho, né, que comemoramos o mês do orgulho LGBT, né, agradecer aos camaradas do PSOL, agradecer aos meus amigos, aos meus familiares, né, também agradecer ao meu namorado, né, que tem me acompanhado aqui, cuidando do nosso gatinho, mas também cuidando de mim. Agradecer ao todo o pessoal do terreiro, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, né? A gente se encontra nos próximos dias aí, nas redes sociais ainda, né? No próximo mês a gente volta com algumas lives mais espontâneas, né? Espontâneas assim, com outros temas, né? E com pessoas capacitadas para isso, né? Muito obrigado a todos. Abraço, axé. Tchau.